Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Estamos tratando de um problema muito comum, a raiva e a solução bíblica para ela. Para a raiva, ou seja, para o problema, que é a raiva. A Bíblia dá a solução para o sentimento de raiva ao declarar que somos nova criatura em Cristo Jesus. Isso quer dizer que Deus nos recria de dentro para fora. A Bíblia dá a solução, exatamente. Isso é algo muito sério. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Anos atrás, eu tive um carro velho que não andava muito bem, não. O motor era terrivelmente fraco. Uma vez levei meus amigos para andar naquele carro e eles riram de mim. Principalmente quando tentei subir uma ladeira e o carro não subia por falta de força no motor. Finalmente consegui arrumar um mecânico que trocasse aquele motor e aí o carro passou a andar bem. Levei meus amigos outra vez para passear no meu carro e eles se espantaram com a mudança e queriam saber o que tinha acontecido para o carro melhorar tanto. Eles perguntaram se eu tinha consertado o motor e eu disse que não. Aquele motor era velho demais para merecer um conserto, eu falei. Eu disse que tive que trocar o motor inteiro. Troquei o motor. Sabe o que Deus faz quando trata da nossa raiva? Ele troca por inteiro o motor dentro de nós. Davi orou assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, ou um espírito reto. A palavra usada no original hebraico para criar foi bara, que significa criar a partir do nada. Deus não tem nada para trabalhar em nós, mas coloca alguma coisa que não tínhamos quando nascemos. Por isso podemos orar a Deus. Senhor, coloca alguma coisa em mim que eu não tinha quando nasci, senão vou acabar ficando com raiva outra vez e eu vou acabar pecando. É interessante pesquisar na Bíblia as soluções e as prescrições para os nossos problemas. Às vezes encontramos problemas e soluções bem específicos, mas muito frequentemente encontramos soluções gerais que servem como base para tudo. Por exemplo, o amor cobre todos os pecados. Você já tinha ouvido esse versículo? Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo apresentou soluções específicas para vários problemas bem específicos. Mas no capítulo central da carta, o capítulo 13, aquele do amor, ele apresentou soluções generalizadas para todos os problemas. Talvez por um tempo encontremos uma solução temporária para um problema permanente, como, por exemplo, entender por que você sente raiva. Isso pode ajudar por um tempo o problema. Mas acontece que se o problema é permanente, vai acabar voltando. Outras vezes pode ser que a pessoa arrume uma solução definitiva ou permanente para um problema temporário, como por exemplo, como muitos fazem por aí, o suicídio. O suicídio é isto, uma solução permanente para um problema temporário. Tomemos, por exemplo, a depressão. Muita gente acaba tirando a sua vida permanentemente por causa desse estado emocional temporário. É claro que não é a solução certa. É claro que não é a melhor solução. É claro que aí está um problema muito sério. Mas encontramos nas Escrituras soluções para os problemas. Poderíamos dizer que essas soluções são diretas e purificadoras. Você já ouviu falar que a melhor defesa é o ataque? Pois essa é a solução que encontramos na Bíblia para muitos problemas. As Escrituras apresentam uma ofensiva espiritual que cobre o problema. O que deve ser feito quando você se encontra no meio de uma crise de raiva, no meio da explosão de cólera, gritando e fazendo exigências? Alguma coisa a ser feita? Algo tem que ser feito a respeito deste eu que está no centro de tudo. Mas a prescrição bíblica contra a raiva vai além disso e encontra-se na palavra santidade. A exortação é para que não vivamos como vivem os gentios. Se você vê o seu país caminhando cada vez mais para longe dos valores bíblicos, lembre-se que a Bíblia ensina que não podemos esperar que uma nação inteira venha ter os valores de Cristo. De onde veio essa ideia de que uma nação inteira poderia ser de Jesus Cristo, hein? A Bíblia não diz nada sobre isso. As Escrituras ensinam que devemos ser diferentes. Devemos ser santos. Você sabe o que significa ser santo? Ser santo é pertencer a Deus. No tabernáculo e depois no templo havia utensílios que eram usados para adoração, que eram considerados santos. E eles eram considerados santos porque eram separados apenas para a adoração.
Quando você diz que é santo, quer dizer que você pertence a Deus. Tudo que você é e faz pertence a Deus. Damos muita ênfase ao dízimo. Você sabia que no dia do julgamento não seremos julgados por termos ou não incluído Deus em 10% de tudo que fizemos? A questão será, por que você gastou tanto com você mesmo? Tudo é dele. Esse é o conceito de santidade. A pessoa santa é aquela que vive com a consciência de que tudo que é e possui pertence a Deus. Esse é o conceito ensinado por Paulo no capítulo 6 de sua carta aos Romanos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando Paulo escreveu, ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, ele quis dizer, entreguem-se a Deus. Há muitos outros textos na Bíblia que falam sobre isso. Isso quer dizer ter uma vida crucificada com Cristo. Morrermos para nós mesmos e nos darmos ao Senhor, reconhecendo que tudo pertence a Ele. Tudo que somos pertence a Ele. Uma vez, durante uma pregação, disse que aquela igreja estava precisando de uns 100 velórios. Um dos homens da igreja foi para casa e disse à sua esposa que eu queria enterrar toda a igreja. Ele não me entendeu, é claro. Não me referi à morte literal. Eu quis dizer morte espiritual. A morte do eu, de cada um de nós. É sobre isso que a Bíblia fala. Você já se apresentou no altar de Deus e ofereceu o seu corpo como um sacrifício vivo para Ele? Quando você faz isso, torna-se santo. Quando você sacrifica tudo a Deus, passa a pertencer a Ele e vive este sacrifício a cada dia. Esse é o conceito de mordomia. Mordomia quer dizer cuidar de algo que não lhe pertence. A mordomia para o cristão significa que tudo pertence a Deus. Outra palavra dentro desse contexto é o senhorio. Costumamos contar Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós falamos, cantamos também isso, né? Senhor dos senhores, Rei dos reis. O que significa o senhorio de Jesus? Bom, se existe o Senhor, existem os escravos. Somos os escravos e Jesus é o Senhor. Este conceito está presente tanto no Velho Testamento, através dos profetas, como no Novo Testamento, através dos apóstolos, que se consideravam servos do Senhor Jesus. Jesus é o Rei. Isto faz de mim um dos seus súditos. Temos um Rei soberano e estamos sujeitos ao seu reinado e vivemos para agradar o nosso Rei. Em 40 anos, apenas 2 ou 3 pessoas me fizeram a seguinte pergunta, que eu acho muito séria. Como posso servi-lo? Você já fez essa pergunta para alguém? E para alguém em crise? Como posso servi-lo? É tão bom a gente ouvir alguém fazer essa pergunta, não é? Ei, como eu posso servi-lo? Todo dia de manhã, quando acordamos, nós devemos perguntar a Jesus, Senhor, como posso servi-lo hoje? Ele é o Rei, e nós estamos sujeitos a Ele. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Outra palavra dentro desse conceito é amor. O que significa amar a Deus de todo o coração, alma e forças? Você já pensou nisso? Esse é o primeiro mandamento. Ame a Deus de todo o seu coração, mente, alma e forças. Viva a sua vida em amor, no amor que Jesus tem por nós, que o levou a se sacrificar na cruz por nós. Jesus deixou o exemplo de amor para seguirmos. Quando Ele nos amou, entregou-se por nós. É isto que o amor faz. Agora preste atenção. Se o que gera nossas crises de raiva é o nosso eu, e entregamos o nosso eu para Deus e para Jesus, então o nosso próximo, o nosso irmão, nossa irmã, vão ver a mudança que Deus fez em nossa vida. Precisamos descobrir o que é santidade, o que significa ser mordomo de Cristo, senhorio de Cristo, e o que significa descobrir e entrar no reino de Deus. É assim que descobrimos o que é amar a Deus e qual é a prescrição na Bíblia para a ira pecaminosa. Eu não posso garantir que esses preceitos funcionem integralmente para todo mundo, mas uma coisa eu posso garantir. Enquanto cada coisa estava no seu lugar na minha vida, eu não tive acessos de raiva, não. Refiro-me à raiva pecaminosa. Existe um tipo de raiva que não é pecado. É a chamada indignação justa, que acontece quando surge um impedimento para a obra do Senhor, por exemplo. Nesse caso,
os servos do Senhor ficam indignados. Esta é uma indignação justa e não pecaminosa. Mas não é dela que nós estamos tratando. Acho que todos nós sabemos muito bem o que significa sentir esta raiva da qual nós estamos falando. Essa raiva que é pecado. O que posso garantir é que quando a santidade, a mordomia, o senhorio de Jesus Cristo, o reino de Deus, o amor de Deus, quando tudo isso tem lugar na nossa vida, não há lugar para acessos de raiva. Fiquem certos de uma coisa. Quando você tiver esse sentimento de raiva e cólera, saiba que é sinal de que todas essas coisas mencionadas aqui não estão tendo lugar na sua vida. Se você tem essa fraqueza e enfrenta problemas com o sentimento de raiva, descubra primeiro a causa dela. Isso pode ajudar, mas serão apenas soluções temporárias para um problema definitivo. Se você quer descobrir a solução permanente para o seu problema temporário, então descubra o caminho para a santidade, para o senhorio de Jesus, o caminho para a mordomia, para o reino de Deus e o que realmente significa amar a Deus de todo o seu coração, alma e espírito. Porque só assim você descobre a solução para a sua raiva. Quando olhamos para Romanos, capítulo 1 e o versículo 1, nós observamos ali uma entrega total. Observamos ali o ex-Saulo, o apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo no original ali é escravo, doulos, escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Paulo havia se entregado de uma forma muito especial para o Senhor Jesus. E ele estava constantemente fazendo a pergunta: Senhor, como posso servir-te? O que queres que eu faça? E o Senhor estava constantemente orientando e dirigindo os passos do apóstolo Paulo. Que possamos também ser verdadeiros servos do Senhor Jesus e venceremos essas coisas, mas que às vezes querem nos entristecer e nos deixar realmente acabados. Vamos vencer a raiva sim. Programe-se para estar conosco outra vez. Até lá, se Deus quiser. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.